Sinto que temos grande necessidade de sermos instruídos nas verdades que há nesta temática. Neemias capítulo 3, por gentileza. Capítulo 3, verso de número 1 ao verso 6, diz o texto: levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com os seus irmãos. Os sacerdotes reedificaram a porta das, mais uma vez, vamos lá, a porta das, a qual consagraram e levantaram as suas portas até a torre de Meá, consagraram até a torre de Hananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó, também o seu lado edificou Zacur, filho de Inri. E a porta do, mais uma vez, vamos lá, e a porta do, edificaram os filhos de Hassaná, a qual emadeiraram, levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cors, e ao lado reparou Mesulão, filho de Berequias, o filho de Mesazebeel, e ao seu lado reparou Zadok, filho de Baaná. E ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não se meteram a serviço ao seu senhor. Verso 6, e a porta, mais uma vez, e a porta, repararam na Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Bezodias. Estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Repita comigo as três portas, diga comigo: porta das ovelhas, diga porta do peixe, diga porta velha, diga comigo restaurando as portas. Para não esquecer, diga porta das ovelhas, porta do peixe, porta velha. Por favor, sente-se em nome de Jesus, que o Espírito de Deus fale conosco. Vale a pena estar com papel à mão e caneta, pois o que temos é instrução da palavra de Deus esta noite. Se fugir alguma regra, tentaremos ser o mais reflexivo possível, porque queremos aprender para vivermos melhor e servirmos melhor a Deus. Recebemos nas terças-feiras deste mês muitos homens de Deus que ministraram-nos a palavra do Senhor. E foi lindo ver Deus falando através deles de muitas formas, de muitas maneiras. Todavia, o texto base, texto do capítulo 3 de Neemias, eu não me recordo, não me vem a lembrança se fora tratado um destes assuntos, porque o livro de Neemias é o livro da restauração. Esdras e Neemias são livros escritos pós-cativeiro. A nação de Israel é levada cativa, a cidade de Jerusalém foi saqueada, queimada, o templo destruído, e no tempo de Neemias não haviam 12, haviam 10 portas. Todas estas portas foram queimadas, destruídas. Vale lembrar que nestas cidades, as portas eram lugares específicos, lugares importantes, pois cada porta tinha significado, e na maioria das vezes, era ali o lugar das reuniões dos príncipes, de reis, dos generais. Ali era julgado a causa, era justamente à beira destas portas. Estas portas davam acesso para quem vinha de fora, então ela dava acesso para que pudessem entrar, e por estas portas também davam acesso a quem deveria sair. Fato é que estas portas serviam de bloqueios para também guardar os que estavam dentro da cidade, para preservar os que estavam dentro desta cidade. Todavia, com o saque de Jerusalém, a destruição dos muros e o queimar das portas, quando a nação de Israel passa por um período de cativeiro, momento esse que didaticamente Deus estava ensinando o seu povo, Deus estava corrigindo de forma benéfica o seu povo, corrigindo porque pecaram, corrigiram porque se esqueceram da generosidade. O segundo livro das Crônicas chega a nos ensinar de forma dura, mas vale lembrar que uma das razões pelas quais eles passaram 70
70 anos no cativeiro. Foi justamente pelos 490 anos que eles passaram sobre a terra de Israel, a terra de Jerusalém, a terra de Canaã. Havia uma lei que dizia: por 6 anos vocês irão plantar na terra, mas no 7º ano vocês não plantarão na terra, porque tudo que for produzido é providência de Deus. Este ano será o ano de dedicação ao Senhor. Infelizmente, eles passaram 490 anos sem observar esta lei, plantando, perderam a confiança, fizeram por caso que estavam fazendo, como se Deus não viesse julgar. O problema é que quando Deus resolveu cobrar, Deus não cobrou 1 ano apenas, nem 2. Deus cobrou de todos os 490 anos de uma vez. Porque nos 490 anos, a terra passaria de 6 a 6 anos, eles plantavam 6 anos, e no 7º ano, eles não mexiam com a agricultura, deixavam a terra descansar, entregue a Deus como um tempo de dedicação a Deus. Nos 490 anos, são múltiplos de 7, você é inteligente, dá exatamente 70 anos. Deus então remove o seu povo da terra e faz a terra descansar por exatos 70 anos. Como que dizendo, aquilo que eu ordenei por lei será cumprido. Deus cobra no tempo certo, no tempo exato. Faço questão de reafirmar, como disse aqui outrora, problema às vezes não é ser amaldiçoado pelo vizinho, que nos detestam às vezes, por um parente, pela própria mãe. Quantas mães que amaldiçoam seus filhos, essas são maldições terríveis, porque se todos estes nos amaldiçoarem, Deus pode transformar toda esta maldição em bênção. Deus pode transformar todo esse caos em momentos de bênção. O problema é quando a maldição vem de Deus, quando a correção vem de Deus, quando é Deus punindo, quando é Deus julgando, não há quem nos salve. Então este povo passa 70 anos, e quando eles são libertos da terra, quando vão voltar para a terra de Jerusalém, que chegam em Jerusalém, estão vivendo de forma crítica, caótica, ao ponto de dizer que a seca, por não haver chuva, o salmista diz que eles choravam, plantando sementes, como que a única coisa que tivesse para regar a terra eram as suas próprias lágrimas. Tamanho sofrimento que esse povo enfrentava, como se não bastasse ter que dormir e ficar com a família dentro desta cidade, mas infelizmente com os muros destruídos, com as portas queimadas, ou seja, quem quisesse entrar, entrava, quem quisesse sair, saía. Não havia bloqueios, não havia proteção. E é justamente aqui que Neemias, ele inicia o seu projeto como um homem de Deus, inspirado por Deus. Ele entendeu que Jerusalém precisava de cuidados, que o povo que estava ali precisava de cuidados. No primeiro capítulo do seu livro, ele faz uma pergunta que rotineiramente fazemos, e às vezes não entendemos porque o fazemos. Ele diz: como estão os meus irmãos lá em Jerusalém? E por saber do estado, ele então resolve deixar o conforto do palácio onde ele trabalhava, deixar o seu trabalho, abrir mão de tudo, para ir restaurar Jerusalém. E no capítulo 3, ele está justamente decidido a restaurar as portas. Portas estas que têm significados marcantes para nós. Portas estas que, porque estavam abertas, queimadas, destruídas, elas traziam maldições para este povo. De igual forma, a Bíblia diz que tudo que está escrito na palavra de Deus, para aviso nosso, para instrução nossa, foi escrito. Portanto, observe as 3 portas que nós mensuramos, das 10 portas que estão nesse texto. Vamos tentar ao menos falar dessas 3 portas, para que possamos viver melhor e talvez ter resposta de Deus esta noite, conforme o Espírito do Senhor já vem falando ao nosso coração. A primeira porta que ele resolve restaurar é a porta das ovelhas. A primeira porta que ele resolve restaurar é a porta das ovelhas. Quando pergunto por que ele resolveu restaurar a porta das ovelhas, esta porta é por onde os sacerdotes recebiam tudo aquilo que o povo consagrava a Deus. Por esta porta entrava toda a devoção daqueles que iriam sacrificar a Deus. O maior problema que
que esta porta da consagração, esta porta da devoção, ela estava queimada, ela estava destruída. Com isso, fico imaginando a dificuldade de desenvolver uma vida de consagração, de desenvolver uma vida de devoção a Deus. Portanto, ele entende que a primeira porta que precisava ser restaurada era a porta das ovelhas. Se não, observe comigo o capítulo 5 de João e vamos aprender pela Bíblia Sagrada. Capítulo 5 de João. A história desde o primeiro verso diz: depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo, repita comigo, próximo à porta das, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Logo diz o texto, que nesse lugar havia muitos enfermos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Observe, irmãos, a necessidade da restauração desta porta. Veja que em nossos dias não é diferente a necessidade de restaurar esta porta. Que porta é esta, pastor? A porta que representa a nossa vida de devoção, a nossa vida de consagração. Sabe o que mais me entristece observando esse texto? É que o texto deixa bem claro que ali estava a porta, e do outro lado, próximo ali, estava uma multidão de enfermos. Mas a multidão destes enfermos não estavam ali para desenvolver uma vida de consagração, não estavam ali para passar por estas portas, não estavam ali para dedicar a Deus a sua vida. Muito pelo contrário, eles estavam trocando a porta das ovelhas, a porta que representa a consagração, a devoção, por um tanque que supostamente estava ali para realização de milagres. Permita-me explicar melhor. Eles não estavam ali por causa da porta da consagração, não estavam ali para desenvolver uma vida com Deus, estavam ali apenas porque queriam o milagre para a sua vida. Uma multidão desprezando a porta, uma multidão não estando nem aí para a porta, pessoas que estavam ali não por causa da porta, mas estavam ali porque necessitavam, por conta das suas necessidades. Ora, Jesus então se apresenta ali para nos dar uma linda lição. Havia um homem que tinha 38 anos ao lado da porta, mas nunca havia passado por aquela porta. Pastor, o que o senhor está dizendo? São pessoas que deveriam desenvolver uma vida com Deus, uma vida de consagração e devoção a Deus, mas estavam ali apenas em busca de um milagre. Tanto nos impressiona que ele estava há 38 anos. Ora, irmãos, se esse tanque tivesse condição de mudar a vida de alguém, não havia uma grande multidão ali à espera. Ora, irmão, se esse tanque tivesse poder para mudar a vida de alguém, este homem não estava ali há 38 anos esperando o movimento das águas. Por que ele não entrou pela porta? Por que não passou pela porta das ovelhas? Por que não consagrou a sua vida a Deus? Por que não dedicou seu tempo de vida a Deus? Pelo contrário, 38 anos amarrado a uma esperança falida. E assim, infelizmente, ainda em nossos dias, todos os dias entramos em uma igreja, todos os dias estamos a cultuar a Deus, e os problemas ainda são os mesmos. O que você está aguardando? O movimento das águas. O que você está aguardando? Estou aguardando o anjo descer para fazer milagre. E Deus está dizendo: mas eu não te trouxe aqui por causa do tanque, eu não te
te trouxe aqui por causa do anjo. Eu te trouxe aqui por causa da porta das ovelhas. Só passa por esta porta quem é ovelha. Só passa por esta porta quem está disposto a viver uma vida de consagração. Ah, pastor, mas eu sou manco. Pastor, tenho a mão ressecada. Pastor, estou enfermo. E daí? Passa pela porta e tem um encontro com Deus que mandou fazer a porta, porque esta porta tem segredos para serem revelados. Bendito seja o nome do Senhor. Infelizmente, Jesus chega ali perto e diz para aquele homem que estava à beira do tanque, próximo da porta. Vou repetir: à beira do tanque e próximo da porta. E ele diz: queres ficar são? Queres ficar são? Os rabinos dizem que aqueles 5 alpendre trazia a proposta dos 5 livros do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Todavia Jesus vai ali para mudar a proposta da lei e trazer a proposta da graça. Esse homem, por 5 vezes, ele reclama a sua situação. Ele diz: eu não tenho ninguém, eu não tenho ninguém. É dependente, diz que me leve. Então ele sofre de solidão, ele sofre de dependência. Ele diz: não tenho ninguém que me leve ao tanque. Essa esperança falida, ele estava praticamente dizendo: eu sou solitário, eu sou dependente, e ainda vivo agarrado a uma proposta falida, 38 anos. E aí ele vai falar de uma decepção: sempre que eu vou, alguém desce em meu lugar. Parece que eu sou o último da fila. Parece que eu sou sempre aquele que fica por último. Nada se resolve. O que ele não entendeu é que ele não estava sendo colocado no último lugar da fila. Jesus estava chegando ali em meio a uma multidão. A primeira e única pessoa que Jesus procura é ele. Mas ele ainda estava dizendo: sou o último da fila, sou solitário, vivo dependente, não tem ninguém, não sou curado, ninguém faz nada por mim. E Jesus do lado dele dizendo: sabe qual é o seu problema? É que você só veio aqui por causa da cura. Você não veio aqui buscando a porta das ovelhas. Você não veio aqui por consagração. Você não veio aqui por devoção. Você quer a bênção e não o abençoador. Se fosse inteligente, buscava o abençoador e a bênção ia acontecer todos os dias. 38 anos de decepção, de frustração. Mas Jesus vai lá, Jesus vai chegar ali para dizer: vamos mudar isto hoje, vamos mudar assim. Primeiro, você diz está só, eu estou contigo. Você diz vivo dependente, se tiver que viver dependente, vai depender de mim a partir de hoje. Diz que ninguém te leva, você não vai precisar ser levado por ninguém, muito pelo contrário, você vai ser capacitado a conduzir aqueles que precisam. Você não precisa de um tanque de água, você precisa da fonte da vida, e só eu tenho para te dar. Bendito seja o nome do Senhor. Você não precisa de anjo, você precisa daquele que envia os anjos para te servir. Eu estou aqui para ser resposta para a tua vida. Hoje, em nome de Jesus, essa igreja aprende: nós temos que restaurar a porta das ovelhas. Pastor, e como eu restauro a porta das ovelhas? Esquece a bênção, esquece a provisão, esquece tudo isso que a gente tem buscado nesses últimos dias. Já foi cantado aqui: a gente pode não ter nada, mas se a gente tem a presença de Deus, a gente tem tudo. Os dias em que nós estamos vivendo, lá vai doer um pouquinho, mas aguenta aí, porque é pelo Espírito de Deus. Estamos trocando a presença de Deus por qualquer coisa. Trocamos a presença de Deus por trabalho, trocamos a presença de Deus por carro, trocamos a presença de Deus por relacionamento, trocamos por qualquer coisa que aparece em nossa frente. Éramos tão dedicados, oração pela madrugada, leitura da palavra, e ainda usamos a dizer em nossos dias que não temos nem tempo mais para ler a palavra de Deus. Quanto mais orar, quanto mais buscar a face de Deus. Ora, irmãos, Jesus está dizendo: eu preciso das ovelhas passando pela porta das ovelhas. Aí a turbulência vem, aí a dificuldade vem,
3 pessoas aqui esta noite, das 3 que Deus me disse, 2 delas não estão. Deus me disse hoje durante o dia, diga para elas que o meu favor está sendo liberado mais uma vez. Diga para elas que o meu favor está sendo liberado mais uma vez. Mas é para aprender de uma vez por todas que o meu favor tem que ser garantido, observado e obedecido. Diga que o meu favor está sendo liberado mais uma vez. Eu disse para Deus, eu vou chamar pelo nome. Ele disse, não, só em você dizer isso, ele já vai saber, ela já vai saber, porque eu já venho falando ao coração deles. O meu favor é liberado mais uma vez. Eu perguntei, por que Jesus curou só um? Por que ele não curou todos? E a resposta foi simples. Eu não fui ali para curar, eu fui ali para ensinar. Eu não fui ali para dar a bênção, eu fui ali para dar mais uma chance. Eu estava dizendo, estou dando só mais um exemplo. Eu poderia curar todos, mas eu não tenho compromisso com quem não tem compromisso comigo. Eu não tenho compromisso com quem quer somente a bênção. Quero a cura, quero o carro, quero a casa, quero o emprego, quero isso, quero aquilo. Deus está dizendo, mas a minha presença não está percebendo que ela está ficando de lado. Quanto mais você reclama, quanto mais você murmura, quanto mais você questiona, mais você vai perdendo a graça, a unção, o favor, a presença. Continue, já foi cantado aqui esta noite, continue na presença de Deus, continue na presença de Deus, porque ainda que te falte aparentemente tudo, Ele é tudo para mim, Ele é tudo para você, e na hora certa Ele realiza milagre. A Bíblia vai dizer que depois que Jesus revela algo extraordinário, Ele deixa algo claro. Me ensina. Porque se você olhar no texto, a epígrafe das Bíblias, esta epígrafe não é inspirado. Vai dizer o paralítico de Betesda. Ora, irmãos, você não encontra no texto a Bíblia dizendo que ele era paralítico. A Bíblia não informa que ele tinha paralisia. E ao invés de Jesus dizer seja curado, quer ser curado, Jesus fala a alma. A expressão aparece, queres ficar são? Jesus não disse, seja curado. Jesus disse, levanta e anda. Ora, se ele era paralítico, não tinha condição de se movimentar. Como é que ele descia? E ele disse, quando eu desço, alguém desce antes de mim. A impressão que eu tenho é que esse homem estava tão mal acostumado com a sua vida de desgraça, de perdas, que estava tão mal acostumado que a Bíblia diz que ele, mensurando a ele mesmo, Jesus não chama ele de doente. Ele mesmo disse, a Bíblia diz, disse o enfermo. Ele se considerava enfermo, ele se considerava doente, mas Jesus olhou e deu uma ordem e disse, levanta-te, 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 levanta-te. Sabe o que está precisando? Não é Jesus estender as mãos, é Ele dar uma ordem, uma direção, dizendo, ergue a tua cabeça, levanta, você é melhor que isto, você é melhor do que essa situação, você não pode deixar isso te acabar, essa circunstância te destruir, levanta-te, 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 não deixe este problema te consumir. A porta das ovelhas não fica para cá, a porta das ovelhas fica para lá. Abre mão um pouquinho desta busca incessante e começa a buscar a presença. Começa a buscar só presença. Começa a buscar só presença. Começa a buscar só presença. Vai buscando só presença, só presença, só presença, só presença. Vai buscando a presença. A presença. A presença dele ainda é o que nos move.
A presença dele ainda é o que nos move, nos mantém de pé. O salmista disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Aleluia. Erga sua cabeça, se levanta. A porta das ovelhas precisa ser restaurada. Em casa, sua Bíblia aberta, marcada, rabiscada, seu caderno de anotações. Aí a esposa vai dizer: esse homem é crente, passando a prova que está passando, e ainda está coração cheio de verdade de Deus, dizendo: vou pregar, vou falar de Deus, estou com o coração queimando, estou desejoso de falar de Deus. A esposa passando a prova que está passando, mas está lá em oração, consagração, dizendo: Deus é fiel. Quando abre a boca, canta, prega, deixa Deus usar. Alguém olha até pensa assim: não tem problema. Mas isso não. É que ele resolveu, ao invés de ficar à beira do tanque, passar pela porta das ovelhas. Não, eu quero a presença. Eu quero é para calaço. Eu quero é a presença dele, a presença dele. Meus irmãos, levante as duas mãos aos céus. Eu sinto aleluia, eu sinto que a presença dele está aqui. Aleluia. Se até hoje você vem buscando, clamando e não tem recebido, muda a estratégia, muda a forma, diz Deus: se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Se não quiser fazer, isso é um problema do Senhor. Eu vou continuar adorando, eu vou continuar buscando, eu vou continuar invocando o teu nome. Quando o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Eu vou continuar buscando a presença do Senhor. Restaure esta noite, restaure a porta das ovelhas. Restaure a porta das ovelhas. Restaure a porta das ovelhas. Vida de consagração, de busca a Deus. Precisamos restaurar a porta das ovelhas. Precisamos restaurar a porta do peixe. Precisamos restaurar a porta do peixe. Precisamos restaurar a porta do peixe. Nesta porta, os pescadores, os homens de Deus que passavam, os homens de Jerusalém passavam por ali, trazendo a sua pescaria. Foi em lugares assim que Deus encontrou Simão Pedro. Lá em Marcos capítulo 1, conta-nos a história que Jesus o chama. No momento que Jesus o chama, se você quiser anotar, em Marcos capítulo 1, o texto diz, no versículo de número 17, Jesus o chama e diz que eles não serão mais pescadores de peixes, serão como pescadores de homens. Neemias estava restaurando a porta dos peixes, ou a porta do peixe. Restaurar a porta do peixe é dar condição, é viver novamente esta expectativa linda, é viver essa dimensão extraordinária, de ser corajoso, paciente, de dedicar tempo, vida, investimento, família, dizendo: eu ainda vou fazer aquela grande pescaria, eu ainda vou ser um pescador de grandes resultados. Eu hei de fazer jus por esta porta, passarei por estas portas. Eu sou um pescador. Olhando, observando para os pescadores, eles são corajosos. Se envolver em mar à noite, ir mar adentro, passar a madrugada pescando. Paciência, controle, dedicação, estratégias. Mas depois vim com os seus resultados, trazendo as redes cheias, trazendo os seus peixes. Foi assim que Jesus encontrou os seus discípulos. Todavia, e infelizmente, naquela noite especificamente,
Eles não tinham plantado. A rede estava vazia. Parece que vejo eles dizendo: hoje não passarei pela porta do peixe. Não tenho peixe. Não passarei por esta porta. Aí Jesus olha e diz: tranquilize a sua alma. Venham comigo. Farei vocês pescadores de homens. Ele está dizendo a mesma coragem, a mesma eficiência, a mesma estratégia, a mesma paciência. Só que agora não vão pescar peixes, vão pescar homens. Vão pescar homens. E é esta porta que nós precisamos restaurar nesses dias. Alguém disse que os discípulos estavam tristes, abatidos e desistentes. Não. Jesus só o chamou por uma razão. Porque quem desiste não lava a rede. Quem desiste não conserta a rede. Jesus olhou e disse: eles não pescaram nada à noite, mas eles não desistiram. Estão preparando as redes para pescar um outro dia. Jesus disse: eles são insistentes. Gostei deles. Ei, Jesus está dizendo esta noite: não desista. Não é porque não deu certo com seu filho, continue. Não é porque não deu certo com a sua família, continue. Limpe a rede, conserte a rede, mas não pare. Você ainda passará por estas portas. Esta porta será restaurada por tua causa. Você ainda vai passar por ela. Esta porta foi feita para você passar. E você não vai passar de mãos vazias. É chegado o tempo em que Deus te dará estratégia para você pescar como nunca pescou. Aleluia. Vou repetir: você vai pescar como você nunca pescou. Lave a rede, conserte a rede, vá em busca daquilo que Deus projetou na tua alma. Você não vai perder tua casa, você não vai perder tua família. Há muitos ainda que esperam uma palavra de Deus do teu coração, e você será usado por Deus para falar a palavra a estas pessoas. Se levante, pescador, se levante, pescador. Ainda é tempo, e Deus está dizendo: restaure a porta do peixe. Capítulo número 7 de 2 Reis, nós lemos esta noite. Capítulo 7, a partir do verso 1 até o verso 9. A necessidade de restaurar esta porta é gigantesca. Não somente por aqueles que esperam a palavra, mas por nós que somos detentores da palavra. Precisamos lançar as redes, porque sem esta rede, esta porta não faz sentido. No capítulo 7 de 2 Reis, a Bíblia diz que Samaria está enfrentando uma das maiores crises da sua história. O povo que um dia destruiu os muros de Jericó, agora estava enclausurado nos muros de Samaria. Quem um dia destruiu os muros para poder entrar, agora estava aprisionado em Samaria sem poder sair. A Bíblia diz que a fome foi intensa, que até algumas mães mataram as suas crianças para fazer de almoço. Mataram jumentas, e quando acabou a carne de jumenta, as cabeças de jumento apodrecido foi feito um ensopado para comer com esterco de pombo. Essa nojeira, esta coisa ruim, quem estava praticando era o povo chamado povo de Deus. A razão pela qual eles estão sofrendo fica muito claro ao ler a história. Deus os chamara para serem referências, para serem um brilho sobre a terra. Mas eles não fizeram isto, se ocultaram, se esconderam. E agora a crise, os problemas vieram e sufocaram. Deus então, por sua bondade, percebe que em meio a tudo isto, tem 4 leprosos, diga comigo, 4 leprosos. Eles estão assentados à porta da cidade. Estão à míngua, estão com fome. Parte do seu corpo já não existe mais, como o dedo, partes do pé. A lepra era como um câncer que comia. Eles estão lá morrendo. E eles declaram no seu coração: se ficarmos aqui na porta, vamos terminar morrendo, como os outros morreram. Se entrarmos na cidade, é proibido entrarmos porque somos leprosos, vamos morrer.
Se nós ficarmos, morreremos. Se entrarmos, morreremos. Ao invés de morrer aqui, ou morrer dentro da cidade, então vamos em direção aos sírios. Porque eram os sírios que cercavam a cidade. Os sírios queriam destruir o povo de Deus. Os 4 leprosos sozinhos se levantam e vão na areia do deserto, caminhando rumo ao arraial dos sírios. Ao crepúsculo do dia. Já estava ao entardecer, ao escurecer. Não dava para se ver nada absolutamente. Mas quando eles começaram a andar, os 4 leprosos, debaixo de uma atitude, diz a Bíblia, que Deus também se levantou com eles. Quando eles se levantam, os sírios começam a ouvir. Como? Só Deus para fazer isso. Porque eles vão pisando 4 homens na areia do deserto. Não faz barulho. É só você andar sobre a areia da praia para você ter uma noção. Não faz barulho. 4 homens andando sobre a areia. Mas os sírios ouviu barulhos de grandes exércitos que vinham contra ele. Não era exército da terra, era o próprio Deus marchando em direção aos sírios. Aleluia. Diz a Bíblia que eles correram. E quando os 4 leprosos chegam lá, percebe que todas as tendas estão vazias. Tem ouro, tem prata, tem dinheiro, tem comida, tem cavalo, tem roupa nova. E eles comem, eles bebem o vinho, eles olham o ouro, olham o cavalo. Agora estão ricos, porque os sírios fugiram de medo. Tudo agora estava na mão deles. Diz a Bíblia que eles entram em outras tendas, estão bem. E de repente, eles olham um para o outro. Quem não tinha nada, agora tem tudo. Vou repetir: quem não tinha nada, agora tem tudo. Quem não tinha nada, agora tem tudo. Quem não tinha nada, agora tem tudo, por conta de uma atitude. Por conta de uma atitude. Por vezes não é a oração, por vezes é a atitude que Deus está esperando. Porque a oração, diz alguém, que é orar e agir. É orar e agir. Oração, oração, oração. É orar e agir. É orar e agir. É orar e agir. É orar e agir. Levante-se, Deus vai se levantar contigo. Alguém pode dizer: mas pastor, eu tenho um receio. Ora, irmãos, aqueles leprosos não tinham um nome específico. A Bíblia não fala o nome. Aqueles leprosos eram imperfeitos, faltava parte do seu corpo. Aqueles leprosos não tinham uma roupa agradável, uma roupa boa. Aqueles leprosos eram desprezados. Aqueles leprosos estavam passando fome. Mas pastor Glauber, eles se levantaram no meio do caos e decidiram agir. Toque em alguém que está ao seu lado e diga: você é melhor. Você está em uma condição melhor. Você está em uma condição melhor. Você está em uma condição melhor. Você tem um nome. Você tem um nome. Você tem um nome. Não há imperfeições aparentes em você. Olha você bem vestido. Olha você tendo que comer. Olha você dentro do templo adorando a Deus. Sabe o que está faltando? Talvez esteja faltando um pouco mais de atitude. Esteja faltando um pouco mais de atitude. Se levante, que Deus vai se levantar com você. Se levante, que Deus vai se levantar com você. Se levante. Eles se levantam e eles vão. Deus age. Quando Deus age, quem não tinha nada agora tem tudo. Eles olharam e disseram assim: não é bom, verso 9, o que estamos fazendo. Como assim não é bom? É que agora nós temos tudo. Temos cavalo do ano, roupa importada. Talvez o nosso nome ainda não apareceu, mas vamos falar de nós lá na Vida Abundante, lá em 2023. Agora está grande. Tem tudo. Nós temos tudo. Não faz sentido a gente ter tudo e ter uma multidão aí fora passando fome e vivendo uma vergonha. E a gente aqui fazer de conta que não está vendo. A gente fazer de conta que está tudo bem, vivendo o conforto da nossa vida. Se continuarmos assim, Deus vai tirar tudo. Está no texto. Se continuarmos assim, diz a Bíblia, coisa pior pode nos suceder. O que nós vamos fazer? Vamos passar pela porta do peixe. Vamos lá na cidade. Vamos anunciar.
Vamos anunciar as boas novas. Ele nos abençoou para isso. Ele nos honrou para isso. Ele não nos abençoou para vivermos o conforto. Ele nos abençoou para sermos pescadores lá fora. Ele nos abençoou para sermos instrumentos lá fora. Nós precisamos voltar na cidade. E se não nos aceitar, não tem problema. Mas vamos dizer do que Deus fez e do que Deus está fazendo em nossa vida. Do que Deus está fazendo em nossa vida. Restaurar a porta do peixe é voltar a falar do amor de Deus pelas ruas, pelos valados, nas comunidades, nos hospitais, presídios. Nós não podemos viver debaixo de um manto de conforto, como se estivesse tudo bem, e uma cidade morrendo do outro lado do muro. Precisamos apresentar Jesus para eles. Precisamos apresentar Jesus para este povo. Jesus está voltando, diz o hino na harpa cristã. E o que nós vamos apresentar a Ele, pastor Zaldino? Quais são as almas que nós vamos apresentar a Ele? E no dia que Ele me perguntar, Nailton, cadê as almas que eu dediquei a você? Havia algumas centenas de almas que eu dediquei, dizendo: o Nailton vai pregar para elas, o Nailton vai falar do meu amor para elas. Cadê estas almas, Nailton? Mas o Nailton não quis saber, viver uma vida somente de conforto e busca do seu conforto, e esqueceu os muros do lado de lá. Não me canso de informar-lhes. Atos capítulo 8, Atos capítulo 1 versículo 8: mas recebereis poder quando vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins do mundo. Quem faz missões tem destino garantido e alterado a todo instante. Eu vou repetir: quem faz missões tem um destino mudado e alterado a todo tempo. É que a gente não percebe que Jesus está dizendo: você talvez nunca tenha saído lá da tua cidadezinha, é só você dedicar o coração às missões. Eu vou fazer você viajar por Samaria, Judeia, vou fazer você conhecer o mundo, só para você falar do meu amor, falar da grandeza da minha majestade. Eu vou fazer você pisar em lugares que você nunca imaginou. Quem faz missões tem destino alterado a todo instante. E eu vou declarar mais: é Deus quem patrocina esta tua viagem. Vou repetir: é Deus quem vai garantir esta tua viagem. Dedique o coração a falar do amor de Jesus por onde quer que você tenha que passar. Atos 1 e 8, ele manda ir. Quase 8 anos a igreja de Jerusalém não vai. Então ele pega Atos 1 e 8 e vira de ponta cabeça. Ao invés agora de ser Atos 1 e 8, isso não é coincidência, não pode ser. Atos 8 e 1 é só inverter, pegar 1 e 8 e colocar de ponta cabeça. Diga: de ponta cabeça. Diga. 8 e 1, diz a Bíblia: e houve uma perseguição na igreja em Jerusalém. 8 anos dando glória a Deus, falando em mistério. A igreja estava tomada de poder, vivendo o conforto. Mas em Atos 8 e 1, é o texto invertido. Houve uma perseguição e morte de Estevão. Paulo consentiu na morte de um obreiro, do diácono Estevão, de maneira que a igreja se levanta, e todos são dispersos pelas terras de Samaria, Judeia, e aí vão embora. Esperou a prova chegar, esperou a luta chegar, esperou a perseguição chegar, esperou a morte chegar, para fazer o que Deus havia mandado fazer em tempos de bonança. Porque eu sei o caminho. Quando aperta, eu digo: eu tenho que voltar a orar na madrugada. Nunca mais voltei a orar no monte, tenho que voltar a orar no monte. A gente sabe quando a coisa fica de ponta cabeça. E não é o diabo, não é Satanás, é o próprio Deus que tira a sua mão. E o que estava no lugar é removido da noite para o dia. E a gente busca consertar. Eu sei bem o que é isto. E as coisas não voltam mais para o lugar. Mas ainda há uma oportunidade.
Nem tudo está perdido. Talvez você não consiga pescar de rede. Olha aqui para mim. Você sabia, tem que tomar muito cuidado de falar isso aqui agora. Você sabia que o segredo e até o teu sustento está garantido debaixo da graça de um chamado que Deus colocou em tua vida? Jesus está sendo cobrado o imposto, e ele chama Pedro e diz: Pedro, vai no mar da Galileia e pesca, pega o anzol, pega o anzol, pega o anzol, e pesca. E o primeiro peixe que você pescar, meu Deus, da boca dele você vai tirar uma moeda de ouro, um estáter. Tira a moeda, paga o meu e paga o teu imposto. Pastor, não entendi. É que a gente luta e não consegue, não constrói. Deus disse: se você resolvesse pescar, junto com a pescaria te daria o sustento. Eu vou repetir: se você dedicasse a tua vida a pescar, junto com a pescaria eu te garantiria o sustento. Tem gente pescando e vivendo vida melhor do que empresário aí, porque o Deus da pescaria é quem cuida. Ele não nos chamou para pescar homens por qualquer razão. Ele tem os seus motivos, tem os seus meios, e junto com a tua chamada, Ele te garante o sustento. Até quando você vai continuar resistindo? Deus insistindo e você resistindo, Deus insistindo e você resistindo, Deus insistindo e você resistindo. Ele te diz mais uma vez: junto com a tua chamada, Ele te garante o sustento. Alguns me perguntam: o senhor dá tanto conselhos para empresários? Eu estudo para isso. Eu estudo administração para ajudar os nossos irmãos. Eu vou buscar nos livros. Recentemente fiz um curso de administração só para ajudar. E alguém disse: por que o senhor não coloca a sua empresa? No dia que eu resolvi, Deus usa uma senhora em um congresso e diz para mim: se resolveres, foi assim que ela disse, confeccionar e vender chapéus, nunca vi um negócio desse, farei até crianças nascerem sem cabeça, para tu não vender chapéu. Eu disse: meu Deus. Na hora eu ri, mas depois fui tomar de um temor profundo. Eu disse: meu Deus, é por isso que tudo que eu faço começa até bem planejado, bem arquitetado, bem projetado, dá certo para os outros, mas na hora que eu coloco em evidência, a coisa vai lá e fecha. Até eu disse: tudo bem, senhor. Chamei a esposa e disse: está disposta? Vai ser assim, vai ser desse jeito. Já fazem 10 anos. 10 anos. Em dias que a gente não tinha recurso para fazer despesa, e Deus usava alguém de forma inusitada para levar despesa lá em casa. Em dias que nós não tínhamos o jantar, e Deus usava irmãos com restaurante para mandar o jantar para a nossa casa. Em dias que eu dizia: Deus, eu queria ter um desse. Aí Deus usa o irmão e disse: é para o senhor. E de lá para cá essa igreja é testemunha do que Deus vem fazendo. É só Ele que cuida. Coisas que eu nunca conseguiria fazer. Nunca fui de contar os meus problemas, meus dilemas e minhas dificuldades para ninguém. Mas Deus tem cuidado de mim. E Ele vem me ordenando sempre: cuide bem da porta do peixe. Continue falando a minha palavra. Continue lançando a rede. E eu vou te sustentar do meu jeito. Não é do teu jeito, é do meu jeito. E digo que do jeito dele está bom demais. Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida.
vida, dedique a sua vida, dedique tempo da sua vida e do seu ministério a lançar a rede, a buscar as almas, que Deus vai cuidar de você. Há um lema nesta igreja: cuida das coisas de Deus, que Deus cuida daquilo que é seu. O tempo já não nos espera mais, mas eu preciso apenas citar o texto. Fique de pé comigo. Seria muito bom ir até o final, mas com certeza alguma coisa acontecerá ainda em cima deste texto. Diga comigo: a porta das ovelhas. Diga: a porta do peixe. A última porta é a porta velha, a porta antiga. Restaurar a porta antiga. Restaurar a porta antiga é estabelecer limites do que entra e do que tem que sair. Restaure a porta antiga. Algumas coisas você vai eliminar de uma vez por todas. Vai dizer: não quero mais você fazendo parte da minha história. Esse pensamento, esse sentimento, este trauma. Abre a porta da memória e lança fora aquilo que está te prejudicando. Não pode ter a porta antiga, a porta que representa as memórias e as lembranças, abertas. Porque quando você menos espera, vem as lembranças que te trazem angústia, te trazem depressão, os traumas. Restaura esta porta. Quantas pessoas vêm sofrendo ao longo dos anos com pensamentos, sentimentos, lembranças que lhes tragam a vida. Aleluia, aleluia. Restaure as portas e elimine páginas da sua história que, se você pudesse, você rasgaria. Põe do lado de fora e fecha a porta. Agora, tem coisas que a gente precisa fechar as portas para não sair. Não leve a mal, mas eu sou antigo ou antiquado. No início do ministério, nós viemos de uma igreja com perfil comunidade. Então eu queria usar jeans e queria usar camiseta, queria usar um blazer, uma coisa diferente. Mas eu não consegui. Então eu vinha de terno. Eu nunca exigi que os obreiros usassem ternos. Mas à medida que eles foram vendo eu usar todo dia, eles também foram usando. E ficam, para mim, fica bonito. Parece antiquado. Tem alguém que vai dizer: para que isso? Mas eu aprendi que desta forma fica melhor assim, né, pastor? Talvez você me tenha por antiquado, quadrado, antigo. Mas com essas novidades dos dias que vivemos, aí eu pergunto para você: quando foi a última vez que a gente viu uma criança sendo batizada com o Espírito Santo? Graças a Deus, Deus tem manifesto o seu poder aqui. Deus tem curado, restaurado. Mas a maior tristeza do meu coração é ver crentes que falavam em línguas não falar mais, profetizar não profetizam mais, estão vivendo o marasmo da fé. Irmãos, bastava cantar hinos da harpa e o irmão entrar lá naquela porta e cumprimentar o irmão, já começavam os dois a marchar lá na porta, e a gente dando glória aqui, nem tinha começado o culto, e eles marchando. Terminava-se o culto, estavam abraçados, falando em mistério. À medida que o tempo vai passando, estas coisas vão desaparecendo. De vez em quando eu falo aqui, não é saudosismo, irmãos, não é saudosismo, mas eu venho de uma cultura em que cultos como este não terminava. Você sabe o que é você sair do culto à meia-noite, porque tinha que pregar de manhã, e você volta pela manhã às 9, preparado com o coração para pregar a mensagem, e o povo está lá dando glória. Eu estou tomando café com o pastor, e o pastor está lá, e disse: pastor, o povo é animado, está tudo lá dando glória a Deus, o povo chegou cedo. Ele disse: não, pastor Nailton, é que desde ontem esse povo está aí, era um retiro espiritual. Ele disse: o povo não foi embora, está todo mundo aí desde ontem dando glória a Deus. É arrebatado, levanta, fala em mistério, uma coisa linda. Você sabe que é começar o culto às 10 da noite, em vigília, e ainda 4 horas da manhã está pregando, e o povo dando glória a Deus. É esses os cultos que a gente está acostumado a participar.
cultos como esse, comecei a ministrar 9, 8 e meia. Já são 9 e meia. 1 hora de mensagem. Eu dizia para minha esposa hoje, eu dizia, a mensagem é longa, mas o povo não suporta 1h30 de mensagem. Hoje não suporta mais. Cansa fácil. A palavra ainda é tudo. A palavra ainda é tudo. Se perdermos o sabor da palavra, a essência na palavra, a simplicidade no servir, perdemos tudo. E Deus está dizendo, vamos revitalizar a porta velha. Vamos trabalhar um pouco a memória. Em Lamentações de Jeremias, no capítulo 5, versículo 22, ele diz, renova, Senhor, os nossos dias como dantes. Traga de volta o mesmo fervor, a mesma graça. Traga de volta a mesma unção. Traga de volta, meu Deus, a simplicidade de te glorificar e exaltar o teu nome. Traga de volta. Traga de volta, meu Deus, os dons espirituais. Traga de volta a manifestação do teu Espírito, porque em nossos dias isso já escandaliza, irmãos. O que escandaliza para mim ainda é comprar e não pagar, irmãos. Dar cheque sem fundo, trapacear. Isso escandaliza, mas ser usado por Deus, desenvolver os dons espirituais, isso não escandaliza. Há ainda alguns corações que intensamente buscam. Diz, traga de volta o mesmo fervor, traga de volta a mesma unção. Eu quero ministrar o seu coração esta noite. Traga de volta, meu Deus, a simplicidade de estar na tua presença, de ainda poder ser arrebatado em êxtase, tamanha a presença do teu Espírito. Põe a mão sobre o seu coração agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei quanto tempo você serve a Deus, mas quem sabe você está sofrendo o mesmo mal que eu tenho sofrido ao longo de alguns anos. Mas Deus tem falado à minha alma, vou revitalizar, vou restaurar a porta das memórias, vou trazer de volta a mesma essência. Ei, pregadores, ei, pregador, é com você que Deus está falando. É com você que Deus está falando. Estão esnobando, estão fazendo coisas feias, ruins, detestáveis aos olhos de Deus. Sabe por quê? Porque estamos perdendo a graça e a simplicidade daqueles que ainda estão debaixo da presença de Deus. Ei, pregador, está faltando você se levantar. Ei, levita, cantor de Deus, aquele hino que Deus te deu precisa ser cantado. Ei, mulher de Deus, homem de Deus, aquela unção que está em sua vida, aquela unção que ainda está sobre a cabeça e até a planta dos pés, precisa ser manifesta. Ei, profeta de Deus, cadê aquela palavra que vinha do trono de Deus e impactava o coração do ouvinte? Deus ainda pode e quer te usar neste tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu peço ao Espírito Santo, eu peço ao Espírito Santo, eu peço ao Espírito do Senhor, que esta noite envolva-nos numa cachoeira de unção, numa cachoeira de graça e de poder de Deus, onde a virtude do Espírito de Deus se apodere deste homem, desta mulher, e se ainda a graça do Senhor, em nome de Jesus, do alto da cabeça até a planta dos pés, receba, 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 receba o nome do Senhor.